Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o modelo Supera, o método de exercício para o cérebro. E quem veio conversar com a gente são a gestora do programa, Vanessa Bueno, e a administradora Elizabeth Gonçalves. É sempre bom ter você aqui junto com a gente. A gente também está na internet pelo nosso site www.tvvalenet.com.br. Vanessa, prazer recebê-la, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Prazer é todo meu de poder estar aqui essa noite. Muito obrigada. Beth, é um prazer tê-la mais uma vez aqui, seja bem-vinda de volta. Obrigada, Marcona, agradeço, boa noite, a todos, e realmente o prazer é todo meu, todo nosso, de estar aqui hoje. Que ótimo. Então, o que é o Supera? Olha, o Supera é algo totalmente diferente e inovador de tudo que você já viu. Ele é um método de ginástica cerebral e através de ferramentas nós conseguimos trabalhar as nossas habilidades do cérebro. Então a gente consegue melhorar a atenção, a concentração, a memória, Bom. Beth, como é que foi a vinda? Como é que foi trazer Supera? É uma franquia? É uma franquia e, na verdade, é um namoro, que já vinha acontecendo há mais de 5 anos atrás e agora deu casamento. E o motivo do casamento, foi, você sabe que eu trabalho com coaching também, e muitos coaches, no atendimento, me queixaram muito a questão de dificuldade para memorização, dificuldade de concentrar nos estudos. E, então, assim, diante dessa dificuldade, a questão da autoestima, que eu falei, muito baixa, Então, eu comecei a buscar novamente, o que eu poderia oferecer a mais para essas pessoas. Então, vim pesquisando novamente e tornei esse namoro, agora deu certo e virou casamento, Então, eu sou encantada pelo método e que eu tenho certeza que vai ajudar muito, não só os coaches, mas o mais bacana é que dá para atender aí, ajudar muita gente, que é o meu objetivo, maior, ajudar as pessoas. É interessante, eu andei acompanhando algumas matérias, algumas reportagens sobre Supera, e eu vi que é um modelo, assim, bem, eu não sei, talvez, como que a comunidade médica, por exemplo, a neuromedicina, tem recebido esse modelo? Olha, a gente entra numa reflexão de que hoje, que a sociedade tem parado para pensar um pouco sobre o cérebro, Eu costumo dizer, quando a gente vai fazer as inaugurações, quando que no nosso dia a dia a gente para pensar na saúde do nosso cérebro, como ele anda? Só quando começa a dar algum problema, Começou a falhar, a gente vai pensar em fazer alguma coisa. Então, na verdade, o estudo do cérebro, ele só começou. A gente tem uma caixa de surpresas e muitas coisas ainda vai se descobrir a respeito do cérebro. O que a gente sabe é que ele é um órgão que consome muita energia do nosso corpo e por isso ele tende a reservar e segurar e liga o piloto automático para fazer sozinho. Então hoje nós temos profissionais que colaboram ativamente com o nosso método, são neurocientistas que nos trazem o que há de mais atual na neurociência a respeito do estudo do cérebro. E o que a gente sabe e que vai ao encontro do estudo deles e da nossa metodologia é que nós precisamos estimular constantemente o nosso cérebro. A gente tem que tirar ele da zona de conforto. Então, na verdade, deu um casamento muito perfeito, de precisar de algo mais diante da nossa sociedade, diante de toda a velocidade de informação que a gente recebe no dia, de começar a sentir mesmo lapsos de memória, de sentir que precisa de algo mais com a nossa metodologia. Então, nós trabalhamos com o princípio da neuroplasticidade, que é basicamente o princípio que o cérebro tem de se regenerar, de fortalecer, de rejuvenescer. Então, é possível, através do estímulo, ter um cérebro forte, saudável e uma mente ativa,
E é importante que, Marconi, só lembrando aqui, porque o Supera, eu acho fantástico dizer isso, lembrar, porque tem, todo método ele tem um embasamento, vamos dizer assim, uma assinatura, né? São 2 neurocientistas que dão todo o apoio, psicóloga também, né, a doutora Lília. Sim. Então, assim, ou seja, não foi uma invenção qualquer, então, assim, isso funciona? Funciona. É aprovado, vamos dizer assim, por esses neurocientistas, né, e uma psicóloga também. Então, quando você pergunta, né, da parte dos profissionais da saúde, a gente tem um embasamento deles, então, onde eles aprovam todo o método, tudo que é trabalhado, né, dentro do Supera, tem o embasamento desses profissionais. Quando a gente fala exercício para o cérebro, a gente tem algum material que vai me lembrar uma academia para o cérebro, né? Exatamente. Trouxemos uma mini academia para você hoje, Marconi. É possível bombar, falar assim, o cérebro, né? Porque eu digo que eu passei a vida, né, ouvindo que o melhor exercício para o cérebro seria a leitura. Tem métodos mais eficazes? É um complemento, né? Tem que ser um conjunto de atividades. Mas a gente faz essa analogia justamente de como a gente sabe que tem que fazer o exercício físico, porque ele protege o coração, porque você precisa do exercício físico, né? Precisa frequentar não só uma academia, mas mesmo uma caminhada no dia a dia. Tem que fazer alguma coisa, tem que mexer o esqueleto, né? Então a gente também precisa de exercícios para o cérebro. E da mesma forma, quando você vai para uma academia e fortalece os seus músculos, o mesmo acontece com o cérebro. Então, a gente tem uma proposta de exercícios variados para fortalecer o nosso cérebro. É possível, é muito legal. Beth, me chamou a atenção, né, nessa questão aqui de exercitar o cérebro, porque você que trabalha com coaching, né, e mexe com a autoestima das pessoas, quem procura ver uma academia para o cérebro já imagina logo, não, vou ficar hiper inteligente. Mas o cérebro precisa de descanso também. Também. Né? Como é que é lidar com essa situação? Porque todo mundo quer correr atrás, todo mundo quer ficar super inteligente. É igual ir para academia, eu quero ficar bombado no verão, só no verão. Pois é. Como é que é controlar essa situação de ansiedade, principalmente das pessoas, de querer exercitar e transformar o cérebro num super cérebro num momento, em curto espaço de tempo, né? Uhum. Olha só, eu acho muito bacana, porque, né, nós vamos falar a respeito do curso, né? Ele funciona uma vez por semana, 2 horas. Mas o bacana dessas 2 horas é que ele passa tão rápido que você não vê. E daí, o que eu quero dizer dessas 2 horas, porque não trabalha apenas para poder melhorar o seu QI, não. Ou seja, para você ficar mais inteligente, né? A gente tem várias atividades onde trabalha a questão da autoestima, onde a gente busca melhorar, controlar a ansiedade, né? Então, assim, nós vamos falar sobre o ábaco, que é o carro-chefe, mas existe um controle do tempo, porque isso aqui vicia a gente, tá? Então, assim, existe o tempo. Não podemos ficar, né, quer dizer, porque se deixar, a pessoa quer ficar realmente, né, o dia todo, algumas com o objetivo disso mesmo. Não, eu vou fazer que eu vou ficar mais inteligente, né? E, na verdade, então, assim, a gente precisa controlar isso, existe tempo para tudo. Então, as aulas, elas são divididas, né? A primeira hora, né, a gente trabalha com o ábaco, o foco no ábaco. Tem muitas dinâmicas, vídeos, né? As apostilas Abrindo Horizonte, onde trabalha-se não só a questão de você ser mais inteligente. Eu falo o seguinte, o ser inteligente, na verdade, é uma consequência. Você vai ganhar isso, vamos dizer assim, de brinde, né? Porque trabalha-se muitos outros fatores dentro do Supera. O que é legal trazer, que quando a gente fala em exercício cerebral, já que nós estamos falando de academia, fazendo essa analogia, é importante lembrar como que eu consigo exercitar o meu cérebro. Então, o cérebro, ele precisa de novidade, variedade e desafio crescente. Então, a gente precisa de aprender coisas novas, diferentes e sempre num grau de dificuldade maior. Então, quando se torna um vício, ele entra para o automático, né? Como eu falei, naquele piloto automático. Então, ele já não traz benefícios. Ele já até, o vício vira negativo. Então, o cérebro ele precisa ser desafiado o tempo todo. E com coisas novas e variadas. Então, não adianta um único vício. Isso não vai ser benefício. Porque quando a gente
parte desse princípio da novidade, da variedade, do desafio crescente, nós aumentamos a quantidade e a qualidade das nossas sinapses, que são ligações entre os nossos neurônios. E quando a gente aumenta a quantidade e a qualidade das sinapses, nós aumentamos a capacidade de processamento do cérebro. Então, para a gente ter uma ideia, é assim: quanto mais eu utilizar o meu cérebro, mais eu vou ter para utilizar. Então é um ciclo vicioso positivo. Quanto mais eu aprendo, mais eu vou aprender cada vez mais rápido. Mas para isso precisa manter o desafio, precisa manter a novidade, o que é novo, o que é variado. Então não adianta o vício, ele não é benéfico nesse caso, para o cérebro. Eu me lembro, vocês falando aqui sobre a zona de conforto do cérebro, né, no piloto automático. Aí me lembrei aqui de uma passagem do Laí Ribeiro, que é um mestre da autoestima, né? Ele fala das quatro fases do aprendizado. O incompetente inconsciente, o incompetente consciente, né? Você é incompetente inconsciente, você não sabe nada, né? Você vai pilotar um avião, quer aprender, não sei nada sobre o avião, você é o incompetente inconsciente, eu não sei nada. Aí você aprende algumas aulas, né, alguma coisinha, você passa a ser um incompetente consciente, ou seja, eu sei o tanto que eu não sei. Aí você aprende mais, você passa a ser um competente consciente, fazendo tudo ali com muito cuidado, mas acertando, já sabe, até chegar no ponto que você é um competente inconsciente. Ou seja, você já faz automático, igual você levanta, vai no banheiro, escova o dente, automaticamente. Né? Essas fases aí entra na área de conforto, o piloto automático funciona, exatamente. e o cérebro descansa, né? Aí eu lembrei da neuróbica, né? Que a gente faz. Exatamente. Que é justamente tirar o cérebro da zona de conforto, né? Neuróbica, né, como se fosse uma aeróbica para os seus neurônios, né? Que é tirar realmente o cérebro da zona de conforto, que o cérebro é preguiçoso, né? Então, quando você fala aí, né, então exemplos de escovar os dentes, né, com a mão não dominante, caminhar, né, de costa, né, ler um livro de, né, ponta-cabeça. São atividades, exemplos de atividades que você força realmente o seu cérebro a sair da zona de conforto. Até mesmo trocar o caminho de casa para o trabalho. Porque quantas vezes a gente vai todo dia naquele mesmo horário, aquele mesmo caminho, e às vezes você está tão cansado, né? Porque não tem noites que a gente acorda com a impressão de que você nem dormiu, e aí você fala, nossa, eu nem sei como é que eu cheguei aqui. Porque o cérebro vai sozinho. Então nós temos sim que desligar esse piloto automático através dos estímulos. Quando a gente propõe uma atividade diferente do que ele está acostumado, mesmo nas nossas atividades diárias, isso faz com que ele esteja ligado. Então, se eu trocar o caminho, eu vou virar nessa rua, onde mesmo que eu tenho que ir para eu chegar até o caminho que eu preciso? Quando há uma mudança do trânsito, né? Nossa, e agora? Como é que eu faço para eu chegar lá no meu trabalho? Como eu faço para chegar para casa? Então, quando você traz essas alternativas diferentes do que o cérebro já está acostumado, isso é muito importante. É muito importante, porque isso faz com que ele fique ligado, né? Desligou o piloto automático, então ele está esperto. E com isso, a gente consegue aumentar a capacidade de processamento. O cérebro ligado, o cérebro fortalecido, também fica longe de doenças, né? Bom, estamos falando sobre Supera, um modelo aí para bombar o seu cérebro, para você ficar realmente preparado para enfrentar os desafios da vida, seja no vestibular, seja no emprego, seja no mercado de trabalho. Então, você está acompanhando, né, através também do nosso site, tvvalinet.com.br. A gente faz um rápido intervalo, voltamos já.